Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Valéria de Castro, sou aqui uma colaboradora do CCEPA, Centro Cultural Espírita de Porto Alegre, e nós estamos agora retornando com mais uma edição do Conexões. Conexões é um programa que foi criado aqui no CCEPA para que nós possamos nos encontrar com colegas de trajetória espírita e discutir, debater, se instruir sobre os temas do nosso tempo. A nossa ideia é trazer um espiritismo ativo e contemporâneo, que se insira nas questões, nas nossas perguntas, nas nossas dúvidas, né? Um espiritismo ativo. E hoje eu tenho a grata satisfação de conversar com a minha amiga, com a minha colega, Regina Jäger, psicóloga, mestre, doutora em psicologia social pela URGS, tem uma larga experiência com adolescentes. A Regina trabalhou a vida inteira na fase como educadora social, não sei se eu estou falando o nome certo, depois tu corrige que os termos eu não sei. E agora que a Regina está no alto do seu conhecimento da sua vida, ela resolveu, então, desenvolver um outro projeto, um projeto muito interessante, que é sobre meditação. A Regina, atualmente, né, criou, projetou, né, e está executando uma oficina de práticas meditativas dentro do CCEPA. Tem um vasto conhecimento sobre meditação e é sobre isso que a gente vai falar, porque a meditação dela associa prática meditativa e espiritismo. Seja muito bem-vinda, Regina, é uma alegria aqui conversar contigo e a palavra é tua. Primeira coisa que eu tenho para te perguntar é, afinal de contas, o que é meditar? Pode falar. Contigo. Bom dia, Valéria. Bom dia a todos. Bom, a meditação, ela é uma pausa no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. É uma pausa para reflexão, para contemplação, para dar uma parada em tudo aquilo que a gente está fazendo. É uma breve pausa, né? Muitas vezes a gente tem aquela ideia de que meditação precisa ter um momento específico, num lugar específico. Não, nós podemos meditar, nós podemos ter, inclusive, desenvolver esse estado meditativo, que é esse estado de contemplação, de observação, de autoobservação em qualquer momento da vida. E é claro que sempre que a formalidade, né, o espaço de ter um lugar específico para que a gente possa meditar e aprender a meditar, porque não é que significa que o aprendizado seja algo muito difícil. Meditar é algo que é fácil de fazer, mas é fácil de esquecer. Porque várias vezes a gente já entra naquele nosso cotidiano, a gente esquece de dar aquelas pausas necessárias para que a gente possa, inclusive, pensar o que que a gente está fazendo, pensar o que que a gente quer nas nossas vidas, né? Então, é importante também a gente, vamos dizer assim, ensinar o nosso cérebro, né, que é necessário fazer essas pausas, esses momentos. Pois bem, a gente só pode. Eu vou iniciar assim explicando um pouquinho, né, do que é a meditação, né, de onde é que como é que ela veio assim, e veio se transformando, mudando ao longo desses séculos de sua existência, até chegar nesse momento, né, nesse momento atual, onde ela está muito implicada, né, a meditação está muito junto com a saúde mental, com a medicina. E ela, então, hoje é uma prática espiritualizada, conectada com a saúde mental, com a própria ciência, né? Porque existem já muitas pesquisas demonstrando os benefícios da meditação, principalmente para nossa saúde mental, para o nosso cérebro. Pois bem, a meditação ela inicia, né, existem assim, tem um selo na Índia de 1.500 anos atrás, de
de um indivíduo em posição de lótus, né, em posição de meditação. Mas ela iniciou assim com os ensinamentos do Buda, né, do Siddhartha, no século V antes de Cristo, na Índia. Mas os escritos sobre a meditação, eles só foram, né, começaram a ter escritos sobre essa prática e sobre todos os ensinamentos budistas, foi mais ou menos 800 antes de Cristo. E no século VII depois de Cristo, no Tibete, é que a meditação ela foi muito trabalhada, né? E depois ela também sofreu não, ela teve uma divulgação, né? Ela se espalhou, né? Essa prática meditativa na Índia, na China e no Japão, dando então essas diferentes modalidades de meditação. Hoje a gente tem meditação depois desses longos séculos, né? De prática, de ensinamento meditativo, né, em diferentes locais, com diferentes pessoas, ela foi se modificando. Então, nós podemos dizer que temos práticas meditativas através de mantras, principalmente tem algumas religiões, inclusive, fizeram uso da meditação, principalmente através de mantras e orações. A meditação tem muita relação com uma oração. Então, através de preces muçulmanas, cristãs, judaicas, ela foi sofrendo, então, essas diferentes modalidades, né? Inclusive, tem meditação mais silenciosa, tem meditações caminhando, né? Tem várias práticas meditativas. Então, eu achei muito, eu só vou te interromper, porque eu não Uhum, sabia sim. disso. A gente sabe que a meditação, ela é, assim, secular, assim, eu acho que eu até pensei, estou falando no senso comum, né, Regina? Ah, é Uhum, milenar, prática milenar. Mas 5 séculos antes de Cristo, isso nos dá quase 3.000 anos. Então, ela sim, é uma prática talvez uma das mais antigas que a gente tenha hoje, né? E sim. começa com Siddhartha, tu disse, né? Achei interessante pensar nisso com o Buda com Siddhartha, que era nas meditações lá que ele ficava para tentar aquilo, arranjar, atingir, não era o nirvana, mas o caminho do meio, a neutralidade, era disso que a gente está falando, né? E é daí que É, vem essa imagem que eu, por exemplo, né? E acho que muitas pessoas também entendem que a meditação precisa ser, bem como tu disse, sentada em posição de lótus, juntando os dedinhos, aquela coisa toda, que pelo que eu estou entendendo, hoje em dia não é mais necessária, né? Eu te isso. interrompi só para retomar Não, isso, né? tranquilo. É bem assim. Existem ainda, né? Vários centros budistas, né? Diferentes centros budistas aqui em Porto Alegre, por exemplo, que ainda fazem essas práticas assim de forma mais assim mais tradicional, que, Uhum, enfim, é necessário pela própria ritualística, né? Mas também admitem, né? Muitas pessoas não têm esse hábito de sentar, né, naquela posição de lótus. Eu fui recentemente num centro budista que também já ofereciam cadeiras. Há um tempo atrás, vou dizer antigamente, alguns anos atrás, não, tu tinha que ficar sentadinho, durinho, inclusive o corpo ficando desconfortável, porque muitas das pessoas que começam ali fica muito difícil, exatamente, até às vezes acaba impedindo, né? As pessoas acabavam não ficando por considerar que uhum, ficavam constrangidas de não conseguir sustentar aquela posição durante muito tempo. Bem, mas assim, ó, retomando o Buda, e aí que tu trouxeste, assim, Valéria, assim, o que eu acho interessante que tanto na prática mais voltada para a saúde mental, que seria mais contemporânea, quanto uma prática mais espiritualizada, a ideia de encontrar uma abertura maior, uma inteligência maior, de uma capacidade maior de pensamento e de atravessamento de todas essas forças que tem do universo, deixar se abrir, né? Ter essa uhum. consciência mais plena, ela permanece, tanto numa linha mais espiritualizada, quanto numa linha mais de saúde mental. Isso eu acho interessante. E o Buda, eu estava vendo outro dia, tem um material que é que aí eu até já vou introduzir, que foi um dos pioneiros
na meditação mais voltada para a saúde mental, que é o Jon Kabat-Zinn, né? Ele trouxe uma ideia, ele fez a formação na Índia, né, com o budismo, depois ele reintroduziu de forma contemporânea nos Estados Unidos. Mas espera aí que eu só quero trazer uma questão que é do Buda, que ele traz assim, é uma pausa. O que que é meditação? É uma pausa para o jogo da vida. É não fazer nada naquele momento, mas é uma possibilidade depois de fazer muito, porque na medida que tu te abre, que tu não faz nada, limpa, retira todos aqueles pensamentos, todas aquelas pressões, todas aquelas tensões, tu consegue atingir, alguns dizem o nirvana, alguns dizem uma mente mais espaçosa, uma mente mais conectada com as forças da vida, né? Saímos do nosso mundinho, do nosso cotidiano, dos nossos dramas, do nosso dia a dia, por uma consciência mais plena. Então, assim, a ideia, ela permanece ainda, né, de diferentes formas, mas é uma ideia de uma consciência plena. E a meditação, a palavra meditação, ela é relacionada com as raízes indo-europeias, que é de medicamento, né? Mas também é Não sei. meditar, né? Olhar, é a mesma raiz indo-europeia para medicamento, medida e metro, mas o significado básico é olhar com atenção, refletir Hum, sobre. Então, o que que houve assim, né? Então, teve no Tibete, na década de 50, teve a invasão da China, então o Dalai Lama sai do Tibete hum, e ele passa, então, a desenvolver a prática de meditação, né, para o Ocidente também, que ele hum, viaja, né, ele sai. Então, a prática de meditação foi tomada pelo movimento hippie nos anos 60, né, e depois, na década de 70, 80, ele passa, o João Kabat-Zinn, que é um biomédico, e outros pesquisadores, tá? Eu estou só citando ele, mas sim. outros pesquisadores nos Estados Unidos, num hospital lá em Massachusetts, eles viam que tinham muitas pessoas com dores crônicas, com estresse, e que mesmo com a medicação, eles não conseguiam diminuir que a gente chama aqueles pacientes refratários, que não, mesmo Uhum. com todo o aporte da, do conhecimento médico, eles não conseguiam sair dos seus lugares, né, de dor. E aí eles começaram então com essas práticas meditativas, né, que eram programas de redução de estresse, que eram para programas de 8 semanas. Então, com isso, lá pela década de 80, tinha pouquíssimas pesquisas sobre essa questão e foram vendo que a meditação, ela não substitui a medicação, a medicina, né, a psicologia também. Não, ela não é um substituto, ela complementa, ela auxilia e ela passa a ser um autocuidado. A pessoa começa a ver que ela também é protagonista da sua própria vida. E ela é protagonista da sua própria cura, da sua própria, ou da sua melhoria para o bem-estar, né? Porque a meditação, ela não prevê só essa questão assim, ó, de tudo tá bom, tá tudo maravilhoso. Não, é como também a gente poder ter essa capacidade de estar no aqui e agora, de perceber a nossa experiência no aqui e agora, com mais gentileza, com mais clareza, mesmo quando as coisas não estão bem. Talvez Uhum. principalmente quando as coisas não estão Quando bem, as que eu bem, posso exatamente. Aham. me voltar, né? Voltar por uma consciência plena, porque o que eu vou trazer agora, assim, né? Quando o João Kabat-Zinn começou a trabalhar com a meditação no hospital,
ele trouxe, então, esse termo, mindfulness, né? Consciência plena, né? Embora esse conceito, mindfulness, depois eu estava pesquisando, ele não foi, assim, originado lá na década de 70, 80 nos Estados Unidos. Ele foi na Inglaterra com um pesquisador que como a Inglaterra dominava a Índia, né? Ele foi na Índia e viu o que, que era a meditação, a palavra meditação, e ele traduziu, então, para essa consciência, para o mindfulness. Então, é uma palavra que Consciência vem lá do plena, é século isso, XIX. né? Hum? Chama-se consciência plena, é isso? Seria a É, tradução? é uma consciência plena, né? É essa atenção, né? Para nossa consciência, atenção para o nosso corpo. O nosso Uhum, corpo, o nosso corpo é o nosso habitat, né? É a casa da nossa mente, né? uhum. É o nosso eixo, é através do nosso corpo que a gente se manifesta, né? Material, mental, espiritualmente. Então, eu acho muito interessante essa ideia da gente habitar habitar o nosso corpo, né? O nosso corpo enquanto uma É. casa, enquanto um habitat, e é onde a gente necessita ter esse autocuidado, né? Eu achei interessante, muito interessante, assim, eu estou encantada. Bom, eu não achei que fosse tão profundo. Primeiro que eu achei muito interessante essa coisa da raiz do meditar como medicação, porque tu vê só, né? Mesmo que lá, no século 5 antes de Cristo, Uhum, fosse uma procura pela própria cultura, pela época, né? Associada à divindade, nós tínhamos aquilo que era um esforço de autodomínio, né? Um esforço no bom sentido, de eu me conectar comigo mesmo, acalmar a mente, para chegar em algum uhum, local que o Buda vai chamar de Nirvana. Mas que uhum, tu vê como esse poder é o que tu disseste, né? Esse poder de conexão, de acalmar, de internalização, né? Tu usou a palavra uhum. protagonista, né? E eu achei interessante porque depois a gente vai falar, né, tu vai associar com a questão do espiritismo, mas como autonomia também. A minha Sim. autonomia de controlar a minha mente e de buscar, né, dentro de mim uma amiga minha que faz meditação, ela diz, eu encontro os meus refúgios na meditação, né? O seu refúgio, o seu espaço, a sua paz, seja uma conexão com o espiritual, seja só acalmar a mente. Ela faz, e eu só trazendo assim, ela tem um problema, sofreu um acidente, ela é paraplégica, e aí ela sente muitas dores, né? E ela diz que ela aprendeu a trocar o foco da dor, trocar o Isso. foco, dar dor para outra Né? coisa na meditação. Acho que é por isso, né? Então, o quanto pode ser um remédio, um autocuidado, né? Pode ter uma questão espiritual e pode ter também uma questão clínica, ele pode ser usado, né, como Sim. tu disse, né, uma atividade complementar clínica, mas que em todas as Uhum. situações nos coloca como protagonistas, né? E nesse Isso. mundo louco que a gente está vivendo, que só, né, apelo, 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 é muito interessante. É. Então, a meditação, né, atualmente, ela vem sendo muito estudada na área da neurologia também. Então, exatamente isso, assim, não é não ter dor. A dor vai ter. A pessoa teve uma situação, uma doença, um acidente como esse aí, tem dores que elas vão ter. A questão é o valor que tu vai dar para essa dor, que eu posso ficar agarrada na minha dor e aumentar. Então, assim, na psicologia se fala em processos primários, essa experiência primária e experiência secundária, assim, que a experiência primária é essa, assim, aquilo que vem, que chega para ti, o que tu sente, né, diretamente no teu corpo, no teu sentido, aquilo que tu percebe, porque o que que é a nossa consciência? É essa nossa capacidade de percepção dos cinco sentidos, de sentir, de olhar, de interpretar, né, é Sim, essa nossa.
Interagir com capacidade, o mundo né, de através do que a interagir, gente né? entende. Mas a experiência secundária, ela é interpretativa. Então, assim, é aquela questão que as pessoas dizem, olha, mas a pessoa tá com uma doença tal e ela tá lidando, ela tá fazendo tudo. Apesar da doença, tá fazendo tudo. Tem outras pessoas que param. Não é que, que são experiências diferentes, mas é a meditação, ela te possibilita a contemplar essa dor e ver assim, o quanto que às vezes a gente está atribuindo muito valor para ela, o quanto que a gente está criando uma dimensão muito grande. A gente pode diminuir esse peso, né? Que peso que a gente dá para esses acontecimentos. Então, isso é no processo do que a meditação traz desse autoconhecimento. Então, provavelmente, isso, né? Estou falando da tua amiga, então, de repente, ela pode estar nesse processo que é um aprendizado, né, que hoje se trabalha dentro da clínica, né, na psicologia, com meditação exatamente para que tu possa fazer esse conhecimento do que as coisas que estão acontecendo e poder observar, observa, nota, identifica o que que é, que tamanho que eu estou dando, para que a gente Uhum, possa transformar isso em outra coisa. Porque quando a gente fala assim da consciência, a consciência é a nossa capacidade de perceber, mas é uhum. uma consciência de percepção, mas ela não é, né, natural, ela é historicamente construída. Nós somos, né, nós temos assim, uma memória, vamos dizer assim, a gente tem uma memória ancestral, até pelo espiritismo, então a gente tem uma memória Sim, ancestral, a gente carrega essas memórias, a gente carrega nossas memórias de história, nossos traumas, nossos cuidados, nossas faltas de cuidados, sim, coisas, enfim, várias marcas que a gente tem na nossa vida ao longo dos anos, né? Bom, a gente vai ficando assim, como se fossem construções, nós somos construtos, temos construtos mentais. um mosaico, né? Já que tu Mosaico, já mosaicista, que tu é mosaicista, porque isso eu não coloquei na tua ficha, mas ela é mosaicista também, depois falar o que que é isso. isso, É, mas nós somos um mosaico de vivências, somos experiências e emoções. exatamente. Então, só que muitas vezes ficamos muito reduzidos, mas assim, a essas lentes que a gente Hum, enxerga de acordo com os nossos construtos mentais, com os nossos condicionamentos, com as nossas crenças. Então, a meditação, ao retirar, ao diminuir isso, a gente não é assim um milagre, né? A gente não vai deixar de pensar, a gente não vai deixar de ser nós mesmos, mas a gente vai aprender a nos contemplar um pouco mais. A sim. dar pausas para essa vida, e dizer o que está acontecendo comigo, como é que eu estou aqui agora. Porque a meditação também trabalha muito essa questão. Uma coisa é tu passar lá, ficar no passado, muitas vezes, em função até desse passado que a gente é construído. Às vezes a gente teve uma certa educação que não foi tão legal, ou a gente fez alguma coisa que não foi legal também. Enfim, nós somos seres imperfeitos, sempre, Em sempre construção. em construção, mas imperfeitos. A gente fica com essas marcas e muitas vezes a gente fica lá atrás, agarrado em ruminações, perigando a Sim. gente ficar triste e deprimido, ou ao contrário, ou ficamos lá na frente, querendo controlar tudo, com um monte de expectativa, e que se as coisas não acontecem, a ansiedade vai lá em cima, nos transformamos em seres ansiosos. Então, assim, ó, a meditação, ela volta mais para o aqui e agora. E não que a gente não vá para o passado e nem para o futuro, mas a gente vai intencionalmente. A gente vai quando a gente quer. Não, não é se sobrecarregar com essas marcas. E O ela, automatismo, né, o também, o automatismo automatismo, do pensamento, do dia a dia, das relações, que a gente cria quase que um circuito fechado naquela emoção, né? É como se e tu acho que, realmente pudesse olhar para ela com distanciamento, e racional e acho, distanciada, né?
E atualmente, Valéria, cada vez mais, né? Porque É. tá muito difícil da gente se desprender do celular, por exemplo. E o Uhum. celular, ele tá ali achando, vou dar uma descansada. A minha É o pausa é celular. olhar o celular. Não, a Né? minha pausa é Uhum. uma pausa. Talvez a gente precise buscar uma pausa, uma pausa. E realmente o celular, ele entra, né? Porque ele traz muitos estímulos e estímulos para tudo quanto é lado, né? Quando tu vê, tu tá com tem Uhum. diversas informações e a gente Exato. vai para diversos caminhos só pela metade também, porque a gente não se Exato. aprofunda em nada, né? É tudo Superficial. raso, É, é, tudo raso. é. E isso dá um cansaço, é um cansaço, a gente acaba Comportamento mental. cansando ao invés da gente poder dar esse tempo. Então, a meditação, eu gosto muito assim que ela tem alguns elementos que eu gostaria de destacar, que é assim, ó, Claro. a meditação ela é uma pausa, tá? Ela precisa parar para a gente olhar a nossa experiência, e nem sempre a meditação vai ser algo tão tranquilo assim. Hum. Eu conto, por exemplo, eu trago sempre eu lembro muito, né, da imagem, das lembranças, por exemplo, da fase quando a gente ia abordar algumas questões assim mais íntimas, mais emocionais, de cunho emocional com os adolescentes, e alguns diziam para mim: eu não quero falar de sentimento, dona, porque eram memórias tão sofridas, tão dolorosas, que eles preferiam criar uma barreira. E aí cria uma barreira, aí também dificulta, né? Porque tu te restringe num certo mundo e tu fica só identificado com aquilo, né? Então, então, assim, fazer pausas às vezes não é muito fácil da gente pensar nas nossas vidas. A outra questão é a intenção. Para meditar, ela tem que ter um desejo, uma motivação, né? Às vezes essas pessoas dizem, ai, não estou preparada. Tá, mas às vezes não estou preparada, eu falo, tentar, vamos lá, porque Uhum. isso porque essa atenção, né, essa atenção no nosso aqui e agora, como eu estou, principalmente voltar à nossa respiração, ela, ela, ah, ela tem que ser um desejo, né, um desejo de autoconhecimento, um desejo de dar um tempo. E é um hábito, ela tem que ter essa continuidade. Eu esqueço, lembro. No momento que tu lembra, a gente vai fazer, porque é fácil de fazer, é só lembrar para a gente retomar. E a compaixão, eu acho que a meditação tem um elemento crucial que eu não tinha falado ainda, que é o não julgamento, que é essa atitude de não julgar. Eu vou ter sentimentos sofridos às vezes, mas eu não vou julgar, eu não vou ficar me criticando, por que que eu fiz aquilo, por que que eu fiz. Não, é observar, é contemplar, né, e deixar passar, porque são pensamentos, pensamentos não são concretos, eles passam até que quando eu tiver essa pausa, quando eu tiver aquela figura da mente, enquanto um céu azul e os pensamentos são as nuvenzinhas. Esse é uma metáfora que se usa muito na meditação, né? E às vezes as nuvenzinhas podem estar branquinhas, outras vezes podem estar assim, céu fechado, Aí mas tu são diz para nuvens. nuvenzinha a música aquela, eu sou nuvem passageira. Isso, A eu sou nuvenzinha nuvem passageira, tá indo exatamente, embora. gostei. É, Então é isso, são nuvens passageiras e não vou me agarrar naquela nuvem porque ela é nuvem, ela vai, exato. né? E o que é Uhum, importante é o nosso corpo aqui e agora, uhum, com a nossa uhum, mente aberta, mais espaçosa e, e mais conectada uhum. com esse mundo, né? Porque a gente não é E só mais gentil, gentil, gostei que tu mais trouxe a gentil palavra, né? Mais gentil conosco e com os outros, já que tu e não com tá os julgando, outros, né? Mais gentil exatamente. com as minhas mazelas e com os meus. Eu tenho duas questões, assim, tu tem mais alguma coisa bem pontual para falar? Ou eu posso te perguntar dessas coisas que tu disse aqui? Dessas quatro, a pausa, a intenção, o hábito e o não julgar, queria te perguntar uma coisa. Pode Tá, ser? pode perguntar, então. Tu tem mais algum item para colocar aqui nesse? Não quero te interromper.
Não, acho que Tá. são Então, alguns aqui, ó, elementos. Uhum, do hábito, dessas quatro colocou, né? tá. E também tem a ver com a pausa, né? Tem um tempo mínimo para meditar, é preciso procurar um lugar, existe um caminho, uma prática, existe, por exemplo, assim, a gente vê hoje se tu entrar, é porque um dia, elas não sabem, mas eu perguntei para ela onde é que eu ia procurar, porque eu queria começar a meditar, não podia fazer o curso dela, e não te contei isso também, mas eu faço psicanálise, eu tenho meu psicólogo, e ele um dia disse para mim assim, Valéria, ele que me disse, tu não pensou em meditar? E eu disse, eu sou muito agitada, né? E eu disse, não consigo parar. E ele disse, não, mas é para parar que tu tem, Aham, entendeu? Mas é exatamente para tu parar de ser agitada que tu tem que tentar meditar. E eu disse, não tenho aham, paciência. Ele disse, mas é para isso, é para que tu comece, tu é muito agitado, tem que começar por um caminho. Vamos meditar. Daí eu disse, tá, vou ver. Daí ele me disse uma coisa que eu achei muito legal. Ele disse, tu sabe que a meditação normalmente resulta em grandes insights na análise. uhum, Porque uhum. daí tu medita, calma e tu abre uma porta para coisas que vai 10 sessões de meditação e ela parece que traz, né? Então, a minha pergunta é o seguinte: é uma pausa, né? Que tem que ter uma intenção. Tem tempo, tem que ter lugar, tem que ter uma prática como essas do YouTube. Meditação para dormir, meditação para isso, meditação para aquilo. Olha só, eu entendo que, como eu disse, é uma prática secular, então tem vários entendimentos, mas pelo que eu Uhum, estou, que eu estudo, né, que eu sigo, assim, se eu vou trabalhar com mindfulness, que é um tipo, que é uma é, meditação, tá? Eu entendo que tem uma prática formal e essa prática que a gente chama de estado de mindfulness, tá? E a prática, o estado de mindfulness é isso, eu estou na fila de um supermercado, eu estou me estressando com aquele supermercado, eu posso me voltar para mim mesmo, ver, começar a perceber o que está acontecendo com o meu corpo, comigo, com os meus pensamentos, fazer eu posso fazer essa reflexão. E ao claro. invés de sair xingando, gritando, eu vou fazer uma escolha mais responsiva. Se eu quiser até sair xingando, gritando, posso, mas eu sei, eu não vou simplesmente ser reativa. Eu vou ser responsiva. Eu vou assumir aquilo que eu vou estar fazendo, porque eu sei o que que eu estou fazendo. Estou pensando, Uhum, eu faço uma escolha. O que que eu quero da minha vida nesse momento? E tem a prática mais formal. E a prática mais formal, o que que o pessoal, assim, que todo mundo indica mais, assim, o mais formal é tu poder ficar um tempo que tu acha, talvez de manhã, a prática mais formal, muitas vezes dizem, olha, para a gente entrar numa rotina, para fazer isso de forma mais disciplinada, ficar lá 5 minutos, 10 minutos, né? Nesse relaxamento, algumas pessoas gostam de botar uma música, outras não. O que que às vezes é importante de ter, até tem práticas em vários lugares, né? Mas é importante ter algum encaminhamento, não precisa fazer um curso, não sim, necessário, não precisa fazer curso de meditação. O que que é legal? É tu ter, às vezes, uma prática guiada. Isso pode ser interessante. Uma pessoa que seja legal, interessante, que seja indicada, né? Para alguém, assim, porque, sei lá, tem muita coisa na internet hoje, né? Mas que uhum, faça uma coisa guiada, né, de relaxamento do corpo, faz o escaneamento corporal, ou às vezes só se centra na respiração. Ela se torna talvez mais interessante de fazer, né? Tipo, uhum, daí a gente fica, bota os fonezinhos, tem aplicativo hoje, sim. tem na televisão também práticas bem interessantes, bem sérias. Então, então dá para fazer a formal e a informal, que seria desse estado meditativo. Eu Eu acho adorei que essa ir na seria isso. fila do mercado, porque eu, muito impaciente, a coisa que mais me tira do ar. Eu fico louca na fila. Aproveitar, vamos otimizar o tempo para meditar na fila. Eu adorei essa, foi ótimo. Então, pode continuar a tua fala, que eu te interrompi. Tu queria pontuar mais uma coisa quando eu te fiz uma pergunta. Ah, Nos mas então, fala, ó, vamos bom, lá, me fala eu, os benefícios, tu já pode falar, desculpa.
Tá. eh, o que eu vou trazer também, assim, que a gente fala, porque a gente fala muito, talvez, da meditação, uma coisa muito individual, né? Ah, E, e eu vou trazer, por exemplo, essa questão do autocuidado e da autocompaixão, que é esse estado de não julgamento, de diminuir o criticismo, né, que nós temos muito com a gente tem, assim, às vezes um alto padrão, uma exigência de um alto padrão de desempenho, e aí a gente se critica muito, e quem se critica muito não faz muita coisa, né? Se for começar a ler nesse mundo louco, que tá difícil, eu começo a ler, leio uma página, quando eu vou para a segunda já não me lembro a primeira página, e eu vou começar a me criticar, ai, como eu sou, não dou para leitura, não dou isso, eu não vou continuar lendo o livro, né? Eu vou, se eu gosto de chegar, ó, realmente, vai, hoje eu tô, tá danado, né? Mas vamos lá, Regina, tá? Vamos lá. Quem sabe eu leio mais devagar, quem sabe eu anoto, quem sabe eu mudo a prática. Ser mais compassivo, né? Mais gentil comigo mesma, com a minha leitura, com os meus problemas, com as minhas imperfeições, eu vou conseguir me desenvolver melhor, inclusive me abrir mais para ver outras possibilidades. E com isso, a gente se abre também para as pessoas, né? Para o mundo que está ao nosso redor. Eu acho que a meditação, ela é uma prática também coletiva, né? E aí, linkando assim agora com a questão lá no CCPA, né? Quando a gente iniciou a prática, a ideia, e eu agradeço muito lá o espaço que o CCPA abriu, assim, e acreditou nesse trabalho. E eu conheci, assim, eu sempre fiz meditação muito pouco, assim, né? Mas fazia aqui, fazia ali, tinha nesses centros budistas, né? Já tinha feito um curso de mindfulness, né? Com uma psicóloga que é bem interessante, que ela meio que iniciou aqui a divulgação do mindfulness na década de 90. Por quê? Porque no centro espírita, e aí eu conhecia também uma outra médica falando sobre meditação no centro espírita, e eu achei aquilo interessante e comecei a pensar nessa possibilidade. Por quê? Porque muitas pessoas recorrem ao centro espírita com uma necessidade terapêutica, né? Por uma crise, uma situação de vida, por questões assim que não emocionais que não conseguem resolver, às vezes estão até em psicoterapia, mas não estão conseguindo se desenvolver melhor, alguma doença. Então tem razões, às vezes, que a maioria, talvez, de que recorrer a um centro espírita vão buscar essa questão da psicoterapêutica do espiritismo, né? E aí, quando eu comecei a estudar, então, a ver melhor essa questão da meditação numa casa espírita, foi também um pouco da prática, né? Quando a gente estava no momento ali, uma época eu estava contribuindo com os passes, a gente percebia que precisava chegar e se acalmar um pouco. E diminuir, baixar aquilo, toda aquela energia, todos aqueles pensamentos, todas aquelas essa roda viva que a gente vive, né? Exatamente para conseguir fazer uma conexão maior hum, com essas forças, né? Com esses nossos amigos espirituais da casa, fazer uma conexão mais ampla, assim, menos animista até. uhum, Uma outra questão que eu acho bem interessante é saber como estão os nossos pensamentos, né? Naquela questão as pessoas vão lá, recorrem, fazem um passe, mas se eu continuar com com esse com meu mesmo pensamento, assim, que é, vamos dizer assim, um pensamento mais negativo, um pensamento menos esperançoso, mais para baixo, menos conectada com essa espiritualidade maior, limpar, né, esse canal, assim, limpar
Se eu estou Tá. muito condicionada com essas minhas memórias, eu também não vou também a ter acesso ao meu eu e ao meu e até até meu próprio espírito, né? Qual é a missão, qual é a nossa missão aqui no mundo, né? Então, isso é como se fosse deixar fluir mais. Segundo o Allan Kardec, né? Nós somos constituídos assim do fluido cósmico, né? Somos todos, nós estamos conectados o tempo todo com o mundo, né? Então, a meditação, ela possibilita sair desse mundo reduzido e se abrir para essas forças do universo. Mas aí, para isso, a gente precisa sair desse euzinho pequeno para um eu maior, né? Para um eu compartilhado. Sim. Outro dia, eu gostei muito, nós temos o nosso grupo, a gente tem um grupo, então, lá no CCEPA, que funciona todas as quintas-feiras, durante uma hora, das 17 às 18 horas. Ele é aberto para todo para público, né? Ele é presencial. Não tem que ter conhecimento inicial, da onde a gente sempre inicia pelo meio, a gente sempre retoma questões, então a gente tem um momento de prática e um momento de conversa. Então a gente quase faz um grupo assim de compartilhamento. Por quê? Porque a ideia quando a gente trouxe essa a prática foi para essas questões que eu estou trazendo, mas também para criar um grupo de saúde, um coletivo que confia um no outro, um coletivo que compartilha das nossas alegrias, das nossas dores, a gente pode ser acolhido ali, e até porque a gente tem um compartilhamento, né? A gente está nesse mundo, a gente sentir que não somos únicos, né, que estamos sofrendo de determinadas dores, determinadas questões. Aí outro dia nosso grupo ele tem de diferentes idades e tem uma pessoa bem jovem e ela trouxe assim, olha, eu pensava que aquilo que eu pensava, eu estava pensando até então, aquilo que eu pensava era só eu que sou adolescente, mas agora eu vejo pessoas bem mais velhas também Que bom. sentem a mesma coisa que eu. Não, eu achei aquilo Coisa incrível, que é muito exatamente isso, o Aham. compartilhamento, né? O Não, e compartilhamento da aí vida. identificação no outro, né? Tu fez um esforço, tu te achou no outro e o outro não é igual a ti. O outro pode ser um homem muito mais velho, com uma outra realidade, É, mas olha, tu é, foi movido pelas mesmas questões e ânsias e conflitos, né? Ah, isso é muito legal. isso. Então, uma outra questão que é na própria relacionada ao espiritismo é isso, assim, no momento que tu tem um autoconhecimento, busca esse autoconhecimento, tá fazendo esse aprendizado, né? Essa reforma mais íntima, esse aprendizado, essa experiência contínua, né? De estar sempre aprendendo, buscando melhorar, né? Buscando se abrir mais para a vida, para o mundo, para as pessoas, né? Ser mais solidário, né? No momento que nós somos solidários conosco, a gente vai ser mais solidário com os outros também, né? Poder ter essa abertura. Uhum. Então, está sendo uma prática bem interessante, assim, bem instigadora, assim, da gente levar. Uma Então, eu busco sempre levar algum elemento, assim, que tem nos chamado a atenção, né, no nosso dia a dia, porque é isso, meditar, ela é da vida, né, o pensar não é deixar de pensar, que muitas vezes as pessoas dizem, ah, eu vou atingir um estado de não pensamento. Não, os pensamentos vão vir, isso faz parte, né? Mas os pensamentos, eles podem deixar eles passar, a gente não precisa ficar a grudar nuvem e grudar. passageira, vou fazer um Deixa- mosaico de nuvem passageira para ti. Adorei. A nuvem passageira. Eu vou pegar essa letra agora. Adorei, Viu? adorei. Eu ia te perguntar uma coisa. Então, assim, retomando, né? É uma prática milenar que tem várias possibilidades, né? Tem várias escolas, digamos, e várias Sim, formas de praticar.
ela tem uma prática que é de ponto de vista que pode ser espiritualizada, digamos, como também pode ser uma prática só objetiva, de descanso mental, né? Então, assim, Sim, sim. destituída, digamos, desse caráter místico ou religioso, né? Isso. E aí tem toda essa coisa que tu falou, que eu achei muito interessante, da área da neurologia, que está trabalhando, tu usou o termo, né, que não é dentro da medicina, tu usou como prática complementar, né, dentro da área da saúde, saúde mental. E aí Uhum. agora a gente pegou desse caminho todo e veio para a meditação e espiritismo. E aí eu achei uma coisa muito interessante, que é a ideia, e daí tu me corrige, né? Me desenvolve se é isso mesmo. A ideia da meditação como uma limpeza de canal para que a gente possa também deixar. Nós estamos numa casa espírita, nós acreditamos em espíritos superiores, Uhum. né? E a gente acredita, obviamente, na comunicação com eles, porque somos espíritas kardecistas, né? Então, também como uma forma de deixar e de ouvir, de aceitar, de se conectar com esses nossos amigos espirituais. Então, ela não é uma prática religiosa ou mística, mas Não, ela de qualquer forma possibilita a abertura, né, a limpeza da mente para que a gente possa, digamos, se conectar com essas energias e com esses nossos isso. amigos, é isso? Com essa inteligência maior. Com essa Sim. inteligência maior. É. E quando tu trouxe, né, Valéria, o psicólogo disse, tem a possibilidade de insight, é isso, essa É. conexão, a gente também pode se conectar, de ter mais intuições, aspirações, né? Uhum. Inspirações, né? No caso, se inspirados, a gente se abre mais, tem uma abertura maior. Quando fala de insight na saúde mental, agora no lado mais espiritualizado, é essa inteligência maior, né? Ou seja, basicamente nós temos muito mais recursos internos e externos Uhum. do que a gente pensa, né? Muitas a gente às vezes a gente pensa, eu não sei fazer, na questão da autocompaixão, assim, eu não sei fazer porque eu isso, aquilo, porque eu tenho uma expectativa muito grande, e às vezes não está adequada com aquilo que o corpo pode. A gente também, né? A gente pode, mas assim, a gente tem muito mais possibilidades do que aquilo que a gente imagina. Eu achei maravilhoso, né? Eu adorei a da fila. Ganhei a fila, vou fazer só para ficar na fila. Porque tu sai daquele mundo, é um mundo, nós estamos vivendo um mundo, aquilo que tu falou do computador, do celular, né? É um mundo de apelo e de informação que causa um desgaste. Eu, por exemplo, assim, eu seguido pego o celular para fazer alguma coisa. Vou mandar uma mensagem para a Regina. Uhum, Aí chego ali, uhum. tem 37 mensagens. Das Isso. 37, 10 é uma piada, 10 é uma figurinha, eu não sei o que, não sei o que. Eu desligo, perco 15 minutos e eu, Isso. Valéria, esqueço o que eu ia fazer. Canso de não. Desligo, faço outra coisa, passou um dia, eu digo, não mandei a mensagem, mas eu Aham, peguei o celular para mandar, porque são muitos aham. apelos. Então, eu acho também uma outra coisa importante que tu falou, da prática, né? Do hábito, né? Fazer, Isso. porque ela é, digamos assim, é como se fosse um treinamento, né? Não É, só para conexão, mas para a mente acalmar e criar associações, né? Mais positivas, né? Eu achei muito isso. interessante. Então, Regina, estamos nos encaminhando para o nosso final. Te agradeço muito. Para mim foi uma aula muito legal. Vou sair daqui e procurar um curso de meditação. Não, olha, não precisa, ó. Tu tem mais Não, que pois a gente tem. não, vamos ver se eu consigo ir lá quinta-feira, no segundo Ah, semestre, isso liberar sim, isso quinta-feira sim, para ir lá. É. isso E sim. agora a palavra final é contigo, um tempinho para tu falar, para a gente poder encerrar. Eu te agradeço, acho que foi assim, muito positivo. Parabéns pelo estudo, parabéns pelo trabalho que tu realiza. A gente não falou, é que tu não sabe, mas o teu vídeo estava estava congelando às vezes, né? Então, só Ah, vou retomar, né? É no CCEPA, que no Menino Deus, me esqueci o endereço CC para decor. 678 é o número, como é o nome da rua? pior que eu não sei, é Botafogo.
na rua Botafogo Botafogo. 678, Botafogo 678, no Menino Deus, Centro Cultural Espírita de Porto Alegre, às quintas-feiras, das 5 às 6, é gratuito, não tem pagamento, tem que apenas entrar em Isso, contato, conversar com a Regina antes para, né, a gente se preparar para poder acomodar, isso. está aberto ao público. E muito obrigado por essa iniciativa. Eu sei que está sendo um sucesso, a gente está já com um público bem grande. Queria te agradecer pelo Conexões, pela aula que tu nos deu, e agora os últimos minutos são teus, a fala é tua, Rede. Não, eu agradeço muito esse espaço de poder estar conversando, falando um pouco de meditação, que acho que é um recurso muito importante para nós, assim, tanto para a saúde quanto para o nosso lado mais espiritual. E eu tomo, assim, né, três perguntas que não são minhas, tá? Que são no estudo sobre meditação, que eles fazem a pergunta, assim, que não é para a gente responder logo, mas para a gente carregar com a gente no nosso dia a dia, que talvez esse estado meditativo vai nos esclarecendo, que é quem somos nós, o que mais desejamos na vida e qual é a nossa missão aqui na Terra? Para que nós viemos? Eu acho que são questões que nos instigam, né? E eu gosto muito de quando eu escutei isso, assim, né? Deixa eu ver onde é que tá aqui. Bom, quando foi falado essas três questões, eu sei que tem né, alguns livros de meditação, mas a gente fica carregando isso, né? E deixando um pouco pro universo nos É. trazer essa Não, resposta. eu primeiro eu ia te dizer que essa pergunta a gente não pode responder agora, porque a gente vai carregar não numa existência, mas em todas, né? O que que eu vim, o que que o meu espírito imortal está fazendo aqui? Ah, o que E que o a nosso segunda espírito coisa aqui é que as respostas podem variar, né? E, podem? e se perguntar, né, Regina, se perguntar, né? Existe não uma inquietação que eu acho que é muito importante do espiritismo e da própria existência da vida, né? Eu me lembro que antigamente as pessoas diziam assim, a gente tem que ter um filho, o conceito de vida produtiva antigamente, né? Um Isso. filho, um livro e uma árvore, né? É, Ah, para a vida não passar em branco. Então, a ideia de que, olha, nós estamos aqui para alguma coisa, que não é só eu e o meu é, umbigo, a minha satisfação, né? Eu tenho que deixar alguma coisa, tenho que contribuir com alguma coisa. E essas três perguntas, elas nos colocam nessa perspectiva de, tá, e como dizia meu pai, que era do interior, a que veio, né? O que é. veio fazer o Isso, quê? Isso é é, interessante, é bom a é gente perguntar. interessante. Não, e não, sabendo que essa resposta vai ser variável, conforme, Vai mas não variar, esquecer. E meditar para exatamente. pensar nelas, né? E eu acho que tem que estar presente, né? O que que eu Sim, quero, né? Quais são as minhas escolhas? Não sermos só induzido pela internet, porque a sim. gente é isso, a gente vai, é curso, tudo é Aham, curso, né? Faz curso aham. disso, curso daquilo, mas o que que eu Boa, quero? boa. Aham, E boa. isso, a meditação, ela auxilia a fazer essa limpeza e a gente vê as nossas escolhas. E a nossa essência. Querida, É, muito obrigado, adorei, né? Que bom que tu ai, está também. fazendo isso e tu é um presente no CCPA com essa prática. Espero que mais venham, que a gente possa ampliar, fazer em outros momentos e, né, que as pessoas que procurem o CCPA te procurem também consigam ter essa expansão, né? Essa calma e essa expansão. Tá certo, querida? Muito obrigada e até mais. Vamos voltar daqui uns dias para conversar. Meditação 2. Tá bom. Tá bom, Então, querida? Até mais, então. obrigada. Tchau. Abração. Tchau.